Olá, estamos em mais um Almodincast e hoje a convidada é a doutora Juliana Almodin, especialista em glaucoma, e vai falar pra gente o que é a doença, quais são os sintomas e como a gente deve conduzir, né, a pessoa que tem glaucoma, né, doutora Juliana? Como eu sou muito amiga, Juliana, seja bem-vinda. Isso aí, vamos falar um pouquinho de glaucoma, que é uma doença tão séria, sem sintomas e que pode levar à cegueira, né? Depois que eu falei dos sintomas, eu lembrei de vários bate-papos nossos, né, que infelizmente não tem um sintoma, né? Porque quando a doença ainda tem um sintoma, a gente ainda se assusta, né, Juliana? Mas quando não tem sintoma, você só vai perceber, se você não fizer suas visitas regularmente, quando já está num estado avançado, exatamente. É uma doença que em 99% dos casos não tem sintoma nenhum. Então, o que é o glaucoma? É uma doença, na verdade, que afeta o nervo óptico, que é o nervo que a gente tem no fundo do olho, que leva a nossa visão até o cérebro. Geralmente é acompanhado do aumento da pressão dos olhos e, com isso, a gente tem uma perda de visão. E essa perda de visão ocorre da periferia para o centro, ou seja, de fora para dentro. Então, por isso que, na maioria das vezes, o paciente só vai notar a doença quando realmente está avançada, que já perdeu essa parte periférica da visão e começou a pegar a parte central. Ô Juliana, é mito ou verdade? Porque quando você fala pressão ocular, ela não tem nada a ver com a pressão arterial do corpo. Não necessariamente a pessoa que tem pressão alta vai ter uma pressão ocular alta. Isso é um mito ou é uma verdade? Exatamente, isso é um mito. Na verdade, a pressão arterial é uma e a pressão dos olhos é outra. E realmente tem muita gente que chega no consultório achando que é a mesma coisa. Eu tenho pressão alta, doutor, então, né, eu posso... Não, você pode ter sua pressão normalzinha, mas ter uma pressão... Dos olhos elevada, exatamente. A hipertensão arterial sistêmica, ela é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Mas não são pressões iguais, cada uma é uma, e quem tem a pressão arterial normal também pode desenvolver glaucoma. Eu conheço pessoas, eu tenho amizade com algumas pessoas que têm diabetes e desenvolveram glaucoma. O diabetes, ele está relacionado, ele é uma condição maior para que a pessoa desenvolva um glaucoma? Na verdade, o diabetes, ele pode causar um tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma neovascular. A pessoa que tem o diabetes, que fica descontrolado, ele pode levar a uma retinopatia diabética, e a retinopatia diabética, consequentemente, leva ao glaucoma e também aumenta a progressão do glaucoma. Então não tem. E também, eu não sei se eu vou falar certo ou não, há casos de gravidez desenvolver o glaucoma ou não? Isso também é um mito? Não, isso é mito. Na verdade, o que a gente fala é pacientes que têm glaucoma e que vão engravidar, é melhor fazer um planejamento da gravidez e do tratamento do glaucoma junto, porque os colírios todos têm efeitos colaterais. E isso pode passar alguma coisa ali para o bebê, parto prematuro, acelerar o batimento cardíaco, então tem que se programar. É tão engraçado porque talvez como eu, leiga, outras pessoas são leigas e têm essa mentalidade assim que parece que um colírio é uma coisa tão inofensiva. Vamos se dizer assim, né? Porque a gente parece, né? É um colírio. Mas tem colírios com corticoides e outros que eles não são tão inofensivos. Eles ajudam, por exemplo, no glaucoma, mas pode prejudicar uma gravidez. Na verdade, os corticoides, eles pioram o glaucoma, os colírios de corticoide. Agora, os colírios que a gente usa para o tratamento de glaucoma, eles podem ter efeitos no bebê, pode dar bradicardia. E vai para a corrente sanguínea, vai Juliana? Para corrente quando sanguínea. Você pinga o colírio no olho, acho que talvez isso que eu seja leiga, porque eu já pensei, pinga no olho, não vai para... Não vai, pode acelerar o parto prematuro, pode dar bradicardia no bebê fetal. Então, claro que não tem muitos estudos falando sobre isso, porque não tem nenhuma grávida doida que quer participar do estudo desse, né? Mas tem aí os estudos antigos, quando as pessoas não tinham essas informações que acabavam acontecendo. Então, sempre que tiver uma gravidez, o ideal é realmente planejar essa gravidez. Eu já tive pacientes que a gente precisou tirar o colírio através de laser ou de cirurgia para depois vir a gravidez. Porque senão se acontecer, Juliana, aquelas gravidez não planejadas, a pessoa tem glaucoma, aconteceu e ficou sabendo, por exemplo, no segundo mês da gravidez, ainda está no começo, isso ainda tem algum risco? Tem risco. Então, o ideal realmente é o planejamento, mas se não deu, aí tem que pesar aí os riscos do tratamento, de às vezes separar o tratamento por um tempo, ou se dá para fazer um laser ainda, se está no início da gestação, se está mais no meio, se tem a formação do bebê. É complexo do que a gente imagina, né? Sim.
Criança tem glaucoma? Criança tem glaucoma. Tem glaucoma. Na verdade, a criança pode nascer com glaucoma, que é o glaucoma congênito, e geralmente as crianças apresentam uma esclera azulada, um globo ocular um pouco mais aumentado de tamanho, lacrimejamento, fotofobia. Tem ainda o glaucoma infantil, que depois, não no nascimento, ainda tem o glaucoma juvenil também. Eu também, olha eu, né, e os achismos, né, aqui, uma liga, que o glaucoma ele era desenvolvido mais, ele é uma doença, mas era devido a outros fatores, mas não, pode-se nascer com glaucoma, pode ser uma criança e ter um glaucoma, ou até um juvenil. Quando é infantil, ele é mais agressivo, mais perigoso que um glaucoma já mais adulto? Infelizmente, o glaucoma congênito, infantil e juvenil realmente são mais agressivos. Os glaucomas mais comuns são após os 40 anos de idade. O principal é o primário de ângulo aberto, que é o de mais fácil controle. Mas existem sim e tem que ser levado ao tratamento assim, com dobro, triplo de atenção do que os glaucomas mais tardios. Então, normalmente os pacientes com glaucoma que chegam no seu consultório, eles chegam por conta de trocar o óculos ou porque acha que está com uma catarata e daí se descobre um glaucoma, ou tem pacientes que vêm e falam, doutora, porque como não tem sintoma, dificilmente a pessoa vem e fala assim, eu quero ver se eu tenho um glaucoma, não é? Sim, exatamente. O mais comum é durante um exame de rotina. A pessoa vem fazer um check-up, vem trocar o óculos, aí eu dou uma olhadinha no nervo, vejo que tem algumas alterações ali importantes, mede a pressão, está um pouquinho fora, aí a gente acaba pedindo os exames complementares para fazer o diagnóstico. Então, um exame, uma consulta oftalmológica, o glaucoma normalmente é descoberto numa consulta de rotina que muitas vezes a pessoa acha que ela não tem o glaucoma. Ela nem sonha, a maioria dos pacientes nunca ouviram falar de glaucoma, inclusive, eles ficam assustados, é o mais comum. E é incrível como a maioria das pessoas ainda acha que oftalmologista é só fazer óculos, não é. Existe uma série de doenças que podem acometer os olhos, inclusive doenças que podem levar à cegueira. E esses pacientes, quando eles chegam com você, que é uma doença, um exame de rotina que nem sonha, normalmente esses glaucomas estão no estado muito avançado, a pessoa demorou muito, você consegue fazer uma média de como chegam os olhos dos pacientes quando tem glaucoma no seu consultório? A maioria em casos avançados e com perda importante de visão, infelizmente. E a maioria deles, às vezes, passam só no trocar o óculos, e às vezes não fazem um exame completo e acaba comendo bola aí, ficando só no óculos, na verdade. E aí, não é uma doença que regride, né? Você pode até estacionar, mas você não, o que você perdeu, você perdeu. Perdeu, não volta mais. E leva à cegueira. E é tão sério, né, Juliana? E por que você acha ainda que tem essa falta de informação ainda? Porque muitas vezes é uma falta de informação, você não acha? Das pessoas terem uma noção real do que é o glaucoma? Ou você acha que já melhorou muito? Eu acho que já melhorou muito. A gente vê a Sociedade Brasileira de Glaucoma está super atuante. Tem o Maio Verde, que é o mês inteiro falando sobre glaucoma. O SUS também tem batido bastante aí na tecla do glaucoma, as campanhas sociais. Então, tem informação, mas as pessoas, infelizmente, acham que nunca acontecem com elas, por ser uma doença silenciosa. Acho que nunca vai acontecer comigo. E não é assim. E muitas vezes não acabam fazendo o exame oftalmológico. Tem muita gente ainda que vai em ótica, que é contra a lei, na verdade, não pode, para fazer o exame de óculos. E aí acaba realmente acontecendo isso. Eu já acompanhei algumas cirurgias suas que é glaucoma e catarata. É comum fazer essa cirurgia? A pessoa precisou... deixa eu ver se eu consigo te perguntar. A pessoa tem que fazer catarata. Chega uma certa idade, como o cabelo fica branco, os olhos, né, vão envelhecendo, precisa da catarata. Por que faz a catarata com glaucoma? A pessoa não sabia que tinha o glaucoma antes, ela conseguiu ir tratando e daí nesse momento precisou fazer a cirurgia? Ou porque na catarata tinha... eu queria que você explicasse o porquê que tem essa cirurgia muitas vezes junto. Isso, essa é uma pergunta ótima, porque eu tenho muito paciente que tem catarata e pergunta, mas eu posso operar o glaucoma? Com certeza. Quando que a gente faz as duas cirurgias juntas? São coisas completamente diferentes.
A catarata é um envelhecimento do cristalino, que é a lente natural do olho que a gente tem. E aí a gente tira a catarata e coloca uma lente no lugar. Uma vez retirada a catarata, não volta nunca mais, sua visão melhora. O glaucoma, a gente tem que diminuir a pressão dos olhos para manter esse nervo óptico saudável. E existe uma série de cirurgias para isso e cada paciente tem indicação de uma forma individualizada, que vai depender do tipo de glaucoma, da severidade do glaucoma, do quanto a gente quer baixar a pressão do olho. Mas dá para fazer as duas cirurgias. Geralmente a gente faz as duas cirurgias quando a gente não está conseguindo controlar o glaucoma com o uso dos colírios ou mesmo com laser, e esse paciente já tem catarata. Ou ainda aquele paciente que está indo para uma cirurgia de catarata, mas ele não consegue usar os colírios, tem uma reação alérgica aos colírios, os efeitos colaterais, e aí a gente quer diminuir ou tirar o número de colírios, aí a gente já faz a cirurgia combinada também. Faz a cirurgia combinada. Há casos de fazer só a cirurgia de glaucoma e não... De catarata? Só existe, de glaucoma, sem a catarata? Sim. Tem pacientes que têm o glaucoma e que não têm a catarata. Ou pacientes ainda que têm o glaucoma e que têm uma catarata muito pequenininha, que não está afetando a visão. Aí a gente opera o glaucoma primeiro e, num segundo tempo, a catarata. Eu queria que você reforçasse aqui, que eu achei muito legal esses dias, de novo dos colírios, né? Não diminuindo a importância deles, mas talvez que parece que a gente pinga ali também o jeito certo de pingar o colírio, né? Se a pessoa precisa pingar mais de um tipo de colírio, como que é a ordem desse colírio? O colírio de glaucoma tem que ser primeiro? E quanto tempo tem que esperar entre um colírio e o outro? É uma coisa muito comum. Quando o paciente tem que usar mais de uma medicação para glaucoma, eles acabam pingando um seguido do outro. E aí você acaba lavando o efeito do colírio. Então, ele tem um tempo de absorção nos olhos. O ideal é pingar um colírio. Uma gota apenas já é suficiente, não cabe mais do que isso nos olhos. Tem gente às vezes que pergunta, quantas gotas? 2, 3? Não, uma é o que cabe ali. Sempre tem que dar 10 minutos de diferença entre eles. A ordem ali não importa entre os colírios, mas tem que dar os 10 minutos de diferença, que é o tempo de absorção do colírio. Pessoa que usa, às vezes o olho seco, né? A gente tem muito olho seco hoje em dia. A pessoa pode passar o lubrificante, dar um tempinho e depois pinga os colírios de glaucoma? Aí o ideal é primeiro pingar os colírios de glaucoma e deixar o lubrificante para o final. Que aí o lubrificante vai dar aquela hidratada nos olhos. Então pinga primeiro do glaucoma. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa pode ter glaucoma, catarata e ter o olho seco, né? Não atrapa, não são... São coisas diferentes, mas até que estão interligadas, porque os colírios de glaucoma, na verdade, todos eles têm efeitos colaterais, e um deles é o olho seco. É o olho seco. Mas se a pessoa, Juliana, ela fizer as suas consultas regular, né? Descobriu que tem um glaucoma no começo, ela vem cuidando, ela consegue não aumentar muito, né? Ela consegue manter uma pessoa pode levar uma vida normal até o seu fim da sua vida, cuidando direitinho do seu glaucoma. Se ela cuidar, ela não vai à cegueira. Mesmo cuidando, a doença pode piorar. Então, é por isso que tem que fazer o acompanhamento. É através do acompanhamento que a gente vai fazer os exames para a gente saber se a doença está estável ou não. Mesmo usando colírio, ou fazendo laser, ou fazendo a cirurgia, isso não tem cura. É igual, por exemplo, um paciente que tem pressão arterial alta. Vai ficar a vida inteira. Mesmo tomando a medicação, ele pode ter um infarto. Só que a pressão arterial dá dor no peito, sudorese, mal-estar do olho, não. Então, é importantíssimo acompanhamento, porque mesmo em tratamento pode ter progressão. De quanto em quanto tempo um paciente com glaucoma tem que fazer os seus exames e as suas visitas regulares no oftalmologista? Isso também vai variar de acordo com a severidade do glaucoma, mas geralmente entre 4 a 6 meses. Tem algum motivo para o glaucoma ser mais severo do que outro? Varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. É aquilo que a gente estava conversando. Tem gente, às vezes, que tem pressão arterial alta e toma uma única medicação. Tem gente que toma 2, 3 comprimidos e mesmo assim infarta. Então, realmente, isso varia de pessoa para pessoa e, claro, os fatores de risco também. História genética na família, uso de corticoide, hipertensão arterial sistêmica, raça negra, automíopes, portadores de hipertensão arterial sistêmica.
Esses todos são fatores de risco aí que aumentam o desenvolvimento do glaucoma. Para a gente encerrar nosso bate-papo, você deixar um alerta mesmo, que você gosta sempre de falar durante as campanhas, que a gente vê que você está sempre fazendo, está sempre antenada. O que você deixa, né, para quem está assistindo a gente, de um conselho? O melhor é sempre a prevenção. E se você tem na sua família algum parente com glaucoma, não deixe de informar ao oftalmologista. Principalmente se você tem um parente de primeiro grau, as pessoas que têm parentes de primeiro grau têm entre 3 a 7 chances maiores de desenvolver a doença do que uma pessoa sem parentesco nenhum. E a prevenção sempre o melhor, ou seja, um check-up anual sempre. Sempre, né? Então, olha, sempre tem alguém que a gente conhece, né? Passa esse vídeo, compartilha, para vocês também estarem sempre cuidando da sua saúde.